Vamos ao debate, então. Na opinião de vocês, os números da pesquisa IPEC sobre o desempenho do governo Lula podem ser vistos como positivo ou negativos, Alessandro? Olha, o número, ele é, como está dito ali, regular. Vamos dizer assim, que ele não é nem para a festa do governo e nem para a depressão do governo, me parece. Ainda estamos no momento inicial do governo, vamos dizer, 6 meses do ponto de vista da política governamental ter efeito na sociedade. Então, o que nós temos agora ainda é um retrato muito precário com relação ao governo. Pode ser que nas próximas pesquisas, 2, 3 pesquisas, tenha alguma tendência que se revele com relação à situação do governo. Pode ser que daqui a pouco as medidas econômicas, as medidas sociais, os debates no parlamento, etc., surtam um efeito X ou Y e isso vai refletir no resultado da pesquisa. Eu acho que nesse momento, e eu vi algumas pessoas comemorando a pesquisa, algumas pessoas talvez aí mais vinculadas ao governo, comemorando muito, às vezes até euforicamente a pesquisa, e eu vi muita gente vinculada à direita, às vezes jornalistas, etc., batendo muito, dizendo que a pior coisa que pode acontecer, né, com relação ao governo foi essa pesquisa. Eu acho que não é isso. A gente está no momento ainda que pode fazer múltiplas interpretações, depende aí do paladar da pessoa que vai fazer a interpretação, mas ainda não dá para a gente concluir aqui que o governo vai mal ou bem. Acho que a fatia do regular ela é importante, porque ela é uma fatia que pode ter uma mobilidade. Existe uma fração dentro da sociedade brasileira hoje que ela tende a não mudar muito. A gente sabe que disso por causa da polarização política, então é um jogo muito difícil que o governo vai fazer no próximo período. Agora, essas pesquisas, dependendo de como elas se revelarem, elas vão interferir na maneira como o Congresso Nacional demanda o governo, porque se o governo vai mal, eles começam, portanto, a cobrar mais do governo um apoio. Se o governo começa a melhorar, se os índices começam a melhorar, se a economia começa a melhorar, isso reduz a margem, vamos dizer assim, de manobra do parlamento com relação a demandas no governo. Muito bem, Poit, concorda? Lu, queria começar a minha resposta pelo que está circulando nas redes sociais em relação a esse governo, em relação ao presidente Lula. Acabou o clima com o presidente Lula. Acabou o clima. Pessoas que o apoiaram já estão questionando. Henrique Meirelles, que foi aliado um dia e que na campanha se colocou do lado dele, desejou boa sorte para nós brasileiros. Então, eu vejo esses primeiros 6 meses, já são praticamente 6 meses de governo, como muito preocupantes. Esses números, Lu, todos os números pioraram. Eu peguei 2 aqui. Em abril era 39% de avaliação positiva, agora é 37%. Em abril era 26% de avaliação negativa, ruim ou péssimo, agora é 28%. Aumentou a avaliação negativa. Então, todos os números pioraram. Poxa, mas está no começo do governo, mas já são 6 meses. São muitas declarações raivosas, né? O próprio Henrique Meirelles novamente falando, pô, o Lula voltou ao passado. O que é isso? Então, eu acredito, Lu, que não está boa a coisa para o governo, não. Sabe, tirando um aceno positivo ou outro de diálogo do ministro Haddad, do Bernardo Api, como a gente acabou de falar na reforma tributária, outros ministros dando dor de cabeça, aquele bate-cabeça que parece que nunca acaba, o ministro solta uma coisa, o Lula vai lá e volta atrás. A gente precisa olhar esses números, encarar a realidade, sabe, e colocar esse país nos trilhos de volta. Porque se ficar o Lula raivoso, o Lula 2 ou Lula 3, sabe essas nomenclaturas, o Lula do passado, a gente nunca vai ter o Brasil do futuro. Nem com essas sinalizações, Poit, de que ele fez a classe média recentemente com a questão dos automóveis. Mas pois é, Lula, desculpa, Lula. Lula, olha. Pois é, Lu. Agora que eu estou governando esse país, eu estou governando meu grande debate. Então, assim, vamos corrigir. Pois é, Lu e Lula, né? Cadê o governo dos pobres? Né? Sinalização para a classe média, até a classe média, R$120 mil, né? A gente bateu muito nesse tema aqui, fora que é um subsídio para um carro poluente. Então, eu acredito que ainda falta, Lu, falta mais diálogo, falta o presidente parar com esse negócio de vingança, de raiva. Outro dia eu vi uma notícia na rádio, até o policial federal, eu conheço esse policial, é de São José do Rio Preto, até o policial federal que conduziu ele naquela condição coercitiva lá para ele depor lá atrás, depois ele acabou sendo preso,
A Polícia Federal, Lula mandou um decreto lá, tirou ele aqui de São Paulo e, sei lá, vai encostar ele em algum canto. Então, assim, tá um caça às bruxas muito grande. Chega, Lula, não Lula, tá? Chega, Lula, vamos botar esse país pra frente. Deixa eu ouvir o Flávio, mas fez também aceno, Flávio, a população mais pobre com desenrola, por exemplo, tudo isso na semana passada. Vai melhorar ou não a imagem do governo? Olha, Lu, eu vou até discordar um pouquinho aqui do Poit, com todo o respeito que eu lhe tenho. Eu vejo que o momento, claro, não é de festa, como disse o Alessandro, mas notem que nós estamos primeiro vindo de um governo que leva o atual a ter que reconstruir o país do ponto de vista institucional. Segundo ponto, nós temos uma polarização, o que foi dito aqui. Esta polarização hoje impacta na capacidade de crítica das pessoas, então as paixões vêm à tona, mas nós podemos pensar um pouco em economia. Então, recentemente, o dólar vem caindo, chegou a bater 4,85, acho que semana passada, se não estiver enganado. Nós temos a expectativa de bater um recorde na balança, no superávit da balança comercial, talvez cheguemos a 70 bilhões de dólares esse ano. O Ibovespa está em alta desde março para mais de quase 20%. Então, nós não temos índices que levem a crer que nós estamos caminhando para um abismo, né? Não foi dito isso aqui, mas é o que muitos falam por aí. Claro que há ajustes a serem feitos. Lembrem também que o regime democrático quase desapareceu no Brasil e que nós tivemos uma tentativa de golpe em março que teve que mobilizar o governo para que se apure, se investigue e se venha a punir as pessoas responsáveis por isso. E isso tira muita energia do governo e deveria estar realmente se dedicando mais a outros aspectos. Então, diante desse quadro, é que eu vejo que não é um momento de festa, mas também não é um momento de desalento, vamos assim dizer. Tenho muito essa atenção para a classe média é importante. Recentemente também tivemos um outro índice de que 8% do eleitorado do anterior presidente passaram a concordar com as medidas do governo atual. E este é o caminho, furar essa bolha da divisão e restabelecer o diálogo no país. Neste ponto, eu acho que o governo Lula pode melhorar de fato, e aliás o Poit passou por isso também. Veja que eu não discordo totalmente, viu, Poit? Mas do que tange aos números, me parece que eu estou mais otimista. É por aí, viu, Lu? Muito obrigada, Flávio. Alexis. Só falando uma coisa, Lu, que o Poit falou, não é que o Lula voltou para o passado, ele nunca saiu do passado. O Lula é o único dos tiranossauros rex da América Central aqui, daqueles grupos socialistas, né, e comunistas que era Fidel Castro, Hugo Chávez e tudo mais, que ainda está vivo. Ele é realmente um sobrevivente dessa classe em extinção. Agora, o que nós temos que observar nessa pesquisa, que eu acho que é extremamente interessante, e foi dito agora há pouco pelo Flávio, é que os bolsonaristas que achavam que ia ser muito pior, estão vendo que não está tão ruim assim. Mas todo mundo que votou no Lula está mais decepcionado e está, então, caindo as pesquisas. Então, parece que são bons números, mas na verdade não são bons números, porque a gente esperava muito pior e não está tão ruim assim. E nós temos que lembrar que não está tão ruim assim, porque tem um Congresso que é um amortecedor. É ele que realmente aprova. Não é o Executivo que vai lá e faz o que quer. E Lula, mesmo com todo esse discurso de ódio, com essa sede de vingança, ele não consegue fazer absolutamente de forma onipresente ou um ditador, porque nós ainda estamos numa democracia. E o Congresso Nacional é o fio da balança, quer dizer, é aquilo que impede que o autoritarismo se instale no Brasil, seja de direita, seja de esquerda. Vamos ser bem claros aqui, tá certo? A importância do Congresso nesse sentido. Mas vamos lembrar que o governo Lula perdeu o prestígio completamente, ele não tem nenhum respeito e é fruto desse passado que o condena de corrupção. É um governo que passou por corrupções pesadíssimas e que hoje em dia ninguém mais tem aquela áurea, como se ele fosse um lervalessa, uma pessoa toda querida, toda endeusada, como aconteceu no passado. Ele é o que é. E a gente sabe muito bem o que ele é.
Muito bem, chegou a hora de me despedir aqui então do Flávio, do Alexis e do Poit. Obrigada, meus Lu, queridos. Antes Fale. de despedir, eu Fala. preciso desejar um feliz Dia dos Gente. Namorados para minha esposa Evelyn, minha eterna namorada. Amor, te amo. Ele pediu isso, eu esqueci. pedi. Ele me pediu, eu quero dar um feliz Dia dos Namorados para minha esposa. Todo mundo pode dar aqui feliz Dia dos Namorados, porque agora você envergonhou os companheiros, né? Que vão ficar Agora assim, eu levei a régua, vamos lá. só o Poit. É que eu dou a palavra para o deputado primeiro, mas eu reitero também para a Andréia, minha esposa, um feliz Dia dos Namorados. Pronto. Alexis, pode falar? E vai para a Thaís também, minha namorada. Muito bem. Vai pra si também, minha esposa. Olha! Que eles vão ficar mal aqui O na exemplo fita? arrasta. Não. Arrasta total. Ou não, né? Iam ser cobrados em casa em pleno Dia dos Namorados. Muito bem, minha gente. Pois é. Obrigada, eu sigo por aqui.